Tá, é muito bonito, mas ninguém faz isso. Nem os Chelas, nem os que já estão no caminho são 100% altruístas. Eles estão pensando também no avanço que eles vão ter para eles. Só que aí o parênteses que ele fala é o seguinte, você tem que fazer, esse deve aí, tá? Aí sim, porque tá, não chega a estar grifado no original, mas é o must, né, em inglês, a condição sem a qual não. Tá? Então você deve, por mais que você não consiga fazer 100% isso, para cada coisa que você faz, você deve estar se importando e preocupado em como o que você está fazendo vai ajudar os outros, os seus irmãos humanos, seus irmãos, outros seres não humanos aqui na Terra. Tá? E além. Em algum ponto você tem que começar. Então, isso aqui, na verdade, é desenvolvido ao longo de 4 ou 5 páginas, um texto bem gostoso para ler. É bem legal esse negócio. Depois que ele fala, então, desses 2, ele põe 6 virtudes, aí, vamos chamar assim, que você tem que desenvolver. Né? E, basicamente, essas 6 em conjunto são equivalentes àqueles 2 troncos ali que eu falei. Aqui está em inglês. Eu coloquei porque, como eu falei, não tem, essa informação não tem como tópicos assim. No livro ela vem no texto corrido, não é um subcapítulo. Então eu coloquei isso aqui em inglês para quem olhar essa observação quiser achar no livro depois. Mas em português está aqui, não aqui. Aqui. Aí. Ok. Então, primeiros 2, controle de pensamento e controle de conduta. Esses 2 são mais ou menos a mesma coisa, apesar de eles separar um pouquinho. Mas o importante do controle do pensamento, vamos falar deles depois, eu tenho depois um slide para cada um aí. Tá. Respeito às religiões externas, isso é bacana, isso é legal, isso a gente às vezes não considera no dia a dia, irmãos teosofistas às vezes não, irmãos que estudam outras coisas, de esoterismo, misticismo, falar não, nem vou naquela igreja, porque, né? A paciência não me... Não, peraí, o 4. Nenhum ressentimento em relação a injustiças contra si. Isso aqui é importantíssimo, a gente vai falar mais aí. E a gente não percebe. Paciência é importantíssimo. E na verdade, o 6º é basicamente depois que você desenvolver os outros 5, você vai ter consciência, né, na consciência física da presença do mestre. E nesse ponto você tem que ter confiança no que o mestre ensina. Não ficar duvidando da autoridade do mestre. Senão, não adianta nada. Vamos aqui um por um. Ok. Quando eu falo em controle de pensamento, aí tem a ver com a outra palestra que eu ministrei aqui faz tempo já, mas que fala do poder da vontade. Né? Ou, vocês estão aqui a palestra durante a semana passada, parece que foi do plano mental, teve alguma do corpo mental um pouquinho antes, né? Está relacionado com isso aí. Porque quando a gente fala em controlar o pensamento, se você fala no conhecimento do dia a dia, o conhecimento exterior, né, da psicologia, parece difícil. Né? A psicologia, aí com o ensinamento de Freud, fala, não, mas você não consegue controlar o pensamento. Tá? Em teosofia, a gente vê que sim, você pode controlar o pensamento. Porque a gente, na hora que desenha os diagramas de como que é a divisão dos corpos do homem, o que é o pensamento, que tipo de vibração é o pensamento, que tipo de vibração o homem tem à disposição que são acima do pensamento e abaixo do pensamento, a gente sabe que tem. Tá? O que é o pensamento? É a vibração no corpo mental inferior, no corpo manásico. Tá? Essa vibração, se a gente deixar descuidar, a gente vai pensar em centenas de coisas ao mesmo tempo, cuidar das preocupações do dia a dia, e você não tem controle. É uma vibração que ela tem inércia, né? Como qualquer outra coisa no plano físico. Se você já está vibrando pensamento preocupado em como você vai pagar o boleto a semana que vem, mesmo que você pare para falar de outra coisa, esse pensamento fica vibrando lá. Então, esse controle de você conseguir apaziguar esse pensamento, você conseguir não estar preocupado com as coisas que não estão aqui agora, você conseguir focar, não, agora eu vou pensar em entoar esse mantra, eu tenho 600 coisas a fazer semana que vem, mas eu sei que eu tenho que dar uma acalmada em todos esses pensamentos, meditar isso aqui, e depois eu posso pegar, voltar a encarar uma coisa dessas de cada vez, e eu vou conseguir fazer algo muito melhor. E vou conseguir manter os pensamentos nesse caminho das virtudes aqui. Tá? A vontade do homem, ela vem dos princípios superiores do homem, ela vem do corpo causal. E ela consegue, é uma energia que atua aí no plano mental inferior, e você consegue, com a vontade, dar força ou tirar força de outros pensamentos. Então você pode escolher em que você vai pensar, e você pode usar a vontade para dar força para aquele pensamento. E você pode usar a sua vontade para tirar força daquele pensamento. O que acontece é que, como o pensamento se mistura muito com o que a gente é,
É difícil, eu também não consigo, né? Vindo do trânsito, vim dirigindo, imagina que eu falava para cada motorista de São Paulo que esse trânsito adorável que vocês têm aqui, né? Vou voltar a falar do trânsito de São Paulo na paciência depois. O controle das ações está muito ligado ao controle do pensamento. Botão errado. Aí. Controle da conduta. Muito parecido, só que então, não só o controle do pensamento, mas o que você faz no dia a dia, o que você faz com a sua vida, né? Às vezes parece que você não tem opção, porque toda a sociedade e família querem que você faça A, e você sabe que A não é muito certo, você poderia fazer o B, e às vezes você não deixa o B, vai dar muito trabalho, vai parecer muito estranho para os outros, não vou fazer o B. No livro ele fica um tempinho especulando se ele devia ter colocado, em que ordem ele devia ter colocado, o controle da conduta antes ou o controle do pensamento antes, né? E uma coisa, um parágrafo, esse parágrafo está entre aspas, é uma citação do livro, né? É uma coisa que não está falando aqui só dos pecados mais baixos, das coisas mais grosseiras, sim das tentações mais sutis da vida, né? Você aceitar, pegar a sua vida e dedicar mais tempo à causa A e não dedicar mais tempo à causa C, conscientemente, ou ajudar ou não ajudar o próximo, essas coisas, mas de forma... Mesmo quando você já está tomando cuidado com isso, não está caindo nas tentações mais grosseiras, essas tentações vão vir de forma cada vez mais sutil, de forma a desafiar cada um, né? E para esses 6 virtudes vale o que eu falei antes também, né? Ele em nenhum momento fala que a pessoa que foi aceita no discipulado nessa vida tem que ter essas 6 virtudes já desenvolvidas em 100%. Mas é bom ter uma nota 7 aí em cada uma delas, pelo menos. Ajuda. Respeito às religiões externas. Tá, aqui é interessante, essa informação tem aí nesse livro, ele desenvolve por umas 4 ou 5 páginas também. É bem bacana, a gente não presta atenção, eu pelo menos não tinha, né? O que acontece é o seguinte, a religião ou a fé em que a pessoa é criada no corpo físico, ela é absolutamente condicionante para a espiritualidade da pessoa nessa vida. Então daqui está essa última frase aqui. Não está aqui? Tá, aqui é a última frase aqui. Nenhum instrutor na senda, ou seja, nenhum mestre de sabedoria ou Shela no mestre de sabedoria que for designado para te ensinar alguma coisa, vamos dizer, oficial de ocultismo, ele vai exigir que uma pessoa que foi criada na fé católica pegue tudo e joga no lixo e fala, não vamos estudar só budismo porque o catolicismo não tem. Tá? Isso aqui, então, para quem é teósofo há mais tempo, sabe que no começo da sociedade teosófica a gente tinha essa divisão muito forte, né? Você tinha os que, não, esquece tudo que tem de cristianismo, vou estudar só budismo, inclusive teve uma divisão na loja de Londres, né, que era então a loja mais importante fora da Índia da sociedade teosófica, e a loja Londres existiu por um tempo com 2 lojas paralelas, uma presidida pelo Sr. Sinnett e outra pela Sra. Kingsford, né? E os dois, quando a gente pega outros livros aí, os dois eram aceitos pelos mestres. Os mestres falam, não, você precisa ter esse diálogo, não está errado, a gente não vai invalidar nenhuma das 2 lojas, nenhum dos 2 presidentes de loja. Isso está no livro, outro livro que eu trouxe aí, que é A Teosofia como os Mestres a Veem. Tá? É bem bacana esse livro aí, porque ele te joga uma luz de volta nesse período histórico maluco aí. E aqui tem essas outras coisas aqui, então, né? Tá, aqui sim, a primeira coisa, não ser fanático com nada, estar liberto da adoração exagerada em qualquer crença doutrinária. Então, fanaticismo religioso é uma coisa. Agora, outra coisa também é jogar tudo fora. Então, todas as religiões em sua forma mais externa têm dogmas e superstições cruas. Aqui eu usei cruas, né, porque o livro está em inglês, é o raw em inglês, né, então bem grosseiras. E o aspirante ele vai estar mais interessado em achar os acertos de cada religião. Então, na verdade, você pega lá, não, puxa, vou na Igreja Católica Romana. E aí você fica encucado que o credo da Igreja Católica Romana fala na salvação da alma uma vez só, né? Você morre só uma vez. Dá a entender isso, aquele credo. Você vai ficar mascando que aquela oração principal, que é o núcleo da Igreja Católica Romana, que é o núcleo do cristianismo, ela fala numa única vida terrena, mas ela não fala numa única vida terrena. Ela dá a entender que é uma única vida terrena porque não fala de outras vidas. Né? Quando as pessoas estão recitando aquilo, quem não tem esse conhecimento, essa leitura dessa espiritualidade que foi colocada à disposição, que a gente tem na teosofia e tem outras correntes, natural você ler o credo da igreja romana e falar, não, isso aqui fala de uma vida só e a única salvação no final. E não fala, não.
E aí tem um livrinho do Leadbeater também, que é só cristão. Tá? E ele, são 100 páginas, ele disseca o credo cristão. O credo, é bem bacana esse outro livro. Tá? Então, mas acontece, eu estou na missa, na Igreja Católica. A missa a gente sabe por outras informações, tá? Inclusive aqui, dentro da Instituição Teosófica Pitágoras, acontece aí as missas da Igreja Católica Liberal, né? A missa ela tem um papel muito importantíssimo nos planos superiores. Ela não é só o que está no plano físico, no plano mental. Ela tem a participação de entidades angélicas e devas. A Eucaristia ela acontece, de fato, é uma coisa que é muito bacana, né? Você tem a descrição disso em livros teosóficos. E aí, se você pega e fica dissecando Adão e Eva, a criação do mundo em 7 dias, né? E você vai ficar falando mal daqui, nossa, quem é católico não sabe nada. Eu sou bom porque eu li o livrinho do General Jadasa. Você não vai chegar em canto nenhum. Tá? E a mesma coisa vale para outras religiões e outras correntes também. Né? A gente tem aí muita essa tendência de, legal, esse cara publicou esse livro, mas eu não gosto, não vou nem ler, nem sei o que tem lá. Esse é importante. Eu sei que são importantes. Mas o que é isso? É nunca ter ressentimento. O que acontece? Na vida do dia a dia a gente vai ter injustiças. Né? Vamos pegar uma situação de escola, por exemplo. O coleguinha faz bagunça, a professora dá bronca em você. Você vai ficar pé da vida. Não, nossa, mas não fui eu. Tá? A hora que você está desenvolvendo essas qualidades superiores, a hora que você tem um controle do pensamento para não ter pensamentos negativos. Eu não estou me repetindo nisso aqui porque tem outras palestras que vão falar disso. Né? Então você está purificando o seu corpo emocional, o seu corpo mental, removendo de si as emoções negativas. Extremamente importante é não ter essa história do ressentimento. Sofrer uma injustiça não é culpa sua. Não é culpa do outro. O outro teve um motivo para fazer a injustiça que ele lhe causou, seja esse motivo qual for. Você conseguir analisar e entender esse motivo é uma coisa. Você crescer o sentimento de injustiça é outra. E por quê? Porque imagina ali, né? A hora que você entrar na senda, você vai receber a primeira grande iniciação, você vai ser um discípulo aceito dos mestres. Você vai ter poderes nos planos superiores. E aí você vai estar com a ideia de vingança, vai querer, não, peraí, aquele cara me falou, fofocou de mim para o outro, ele vai ver só agora. Tá? É um uso completamente errado em todos os níveis desses poderes, por isso que eles não são dados a qualquer um. Okay? E na minha interpretação, né, o conceito bíblico aí do dar a outra face do cristianismo é isso aqui. Né? O dar a outra face é isso. Alguém te acertou? Uma bofetada na face? O dar a outra face não é... Quando eu falei isso na outra vez que eu dei essa palestra, alguém me comentou. Não, eu entendo que o dar a outra face é você mostrar o outro lado, o seu lado da situação. Você explicar para o outro por que você está pensando assim. Tá? No meu ver, o dar a outra face é justamente isso aqui. Não ter ressentimento. É esse legal. Você bateu? Pode continuar batendo. Para mim não tem a menor importância. Não tem diferença. Porque eu, querendo me colocar no caminho do discipulado, não necessariamente nessa vida, tá? Entendo que isso que aconteceu é uma coisa de você para mim, mas não, tá? O que eu posso fazer é tentar falar para você outras coisas aqui, mas eu não vou guardar ressentimento nenhum. E vamos lá. Paciência. Paciência não tem muito mais o que falar. Tá? Só que o exemplo que está no livro, explicitamente, ele fala de uma paciência de um tipo bem específico, que é ter paciência com os ensinamentos do mestre. Então, o mestre vai começar a te dar os ensinamentos, não vai vir no ritmo que você queria, vai vir mais devagar, você vai encontrar o Sinit, por exemplo, nessas cartas de sabedoria aí, quando ele começou o contato com o mestre, vinha uma carta, às vezes passava meses sem chegar nenhuma carta. Né? Então, a perda da paciência, ela causa estragos no corpo emocional e mental, de forma que você interrompe o seu progresso nessa senda aqui. Tá. Uma informaçãozinha ali, né, que algumas pessoas, por natureza, já têm a paciência naturalmente desenvolvida. Isso tem a ver com aqueles temperamentos humanos, tem a ver com o raio ao qual você está ligado, etc. Então, para algumas pessoas, paciência não é problema. Para outras pessoas, paciência é um problema. Tá? Essa informação que eu falei, de que a paciência é uma coisa aqui no seu nível astral e mental, ela vai zerar praticamente toda a preparação que você já fez, a hora que você se torna impaciente, você tem ansiedade, não está nesse livro aqui. É que logo depois que eu li esse livro, eu peguei um livro do Rudolf Steiner, também muito legal, já virá outra palestra aqui já.
Mas ele fala da paciência também. Ele também fala dessas virtudes que você tem que desenvolver por outro caminho ali, mas fala essencialmente das mesmas virtudes, com outras palavras, né? Agora, a paciência ele fala exatamente com as mesmas palavras. E ali ele é muito explícito, mais explícito que o Sinnett, nessa coisa da paciência. Tá? Impaciência, ansiedade, em termos de sentimento, do que a gente gera de sentimento, a gente consegue identificar isso como sentimento na gente, uma borracha, é um terremoto. Terremoto de décadas, não terremoto de alguns minutos, opa, está tudo ok. Botão errado de novo. Aí. E, por fim, então, confiança no poder do mestre e ensinar na verdade. Aqui tem a ver com a paciência, esperar e ter a fé, não duvidar do que te é ensinado. Por quê? A hora que você achou o caminho, entendeu? Não, está certo. Esse autor foi o que escreveu o que está certo. Esse autor é um canal dos mestres, essa informação está correta. Se você ficar colocando dúvida ali, você começa a externalizar suas dúvidas, a dúvida, de novo, no plano emocional, no plano mental, ela se multiplica. Ela fica uma vibração que ela destrói a sua confiança nessa informação. E aí o que acontece? Você não acredita mais nisso aqui. Você pode acreditar só na cabeça, só da boca para fora, não adianta nada. Tá? Isso aqui é interessantíssimo porque está aqui, e tem esse outro livrinho aí que eu falei, a Teosofia com os Mestres a Vem, ela também passa umas 2 ou 3 páginas falando disso aqui. Né? Se você deixa a dúvida tomar conta do seu coração, tchau. Não quer dizer que não é para duvidar, não é para questionar nada, mas então é legal, isso aqui é a informação que eu tenho. A partir dessa informação, deixa eu comparar com o que eu tenho aqui e ver o que é verdade, pegar as coisas boas. Se eu pegar esse livro aqui, O Crescimento da Alma, ficar na cabeça vibrando, opa, mas o Sinnett, pode ser que o Sinnett não tivesse mais contato com os mestres, tivesse sido enganado por outra entidade nesse tempo aqui. Então pode ser que essa informação seja falsa. Se fica vibrando isso, essa informação não vai valer nada para você. Vai ser destrutiva, na verdade. A hora que você pega essa informação, pega isso aqui, é o fruto, isso aqui é o resumo do que está nesse livro. É bom. Compara com o que você já sabe que veio de fontes boas. Está concordando? Está concordando. Isso aqui eu posso usar. E aqui eu não preciso ter dúvidas, não preciso ficar balançado com isso aqui. Então não preciso ficar balançado com essa, nem com nenhuma das outras 5 anteriores. Então, turma, não sei a hora que é agora, mas basicamente esse aqui é o último slide. O último aqui agora é só um outro. Eu trouxe de novo outra afirmação do Sinnett dizendo que as explicações desse volume sobre os princípios nos quais o crescimento da alma acontece se tornaram possíveis dessa forma pela expansão contínua do ensinamento fundamental apresentado em budismo esotérico. Mas nada nessa apresentação posterior é fruto de mera especulação intelectual. Isso aqui está no prefácio do livro, e basicamente ele está reafirmando de novo que o que ele expõe nesse livro, ele recebeu o conhecimento, né, que ele pode apresentar aqui com outras palavras, por algum canal dos mestres de sabedoria. Tá? Porque o que a gente tem no budismo esotérico, como eu falei ali atrás, isso aqui todo mundo consegue saber que veio dos mestres de sabedoria porque está nas cartas. Tá? E esse aqui a turma fica, puxa, mas será que foi? Porque o que acontece? O Sinnett, essa parte da dúvida, essa parte de não ter justamente esse sexto aqui, foi o que o Sinnett não apresentou no final da série das cartas. A última carta veio em 1884 ou 86, não me engano. Tá? E justamente foi isso. O Sinnett estava apresentando algumas dúvidas em relação ao que ele não estava dando essa confiança para o mestre. Então, no corpo de história oficial do boca a boca do teosofista, fica, não, o Sr. Sinnett perdeu o contato com os mestres aí e nunca mais teve nada inspirado. Só que, pelo que está apresentado desse livro depois, e outras obras que a gente conhece do Sr. Sinnett, eu acho que tem mais coisas aí. Tá? Só mais um ponto que eu gosto de apontar nessa trajetória do Sinnett. A gente tem no Diário Oculto do Geoffrey Hodgson, tá? Para quem não viu, esse Occult Diary, né, ele foi traduzido pelo nosso irmão Raul Branco, e ele conseguiu publicar agora no começo desse ano, se não me engano. Ele tinha traduzido já há alguns anos, ele distribuía os PDFs traduzidos para quem quisesse, e agora ele publicou como livro. O Diário Oculto de Geoffrey Hodgson é um diário secreto também, da comunicação que o Geoffrey Hodgson, então o nosso irmão que escreveu até os anos 80, e pegou essa época aí, ele já escrevia em 1920 e continuou escrevendo até 1980, né?
E o Geoffrey Hodgson é uma pessoa que, para todas as aparências, tudo que você entende, tinha esse contato oficial com os mestres de sabedoria também. Tá? E ele não expõe isso, ele não fica falando, eu tenho contato com os mestres nos livros dele. Só que ele põe isso no diário. E o diário foi publicado póstumamente. Depois que ele morreu, está publicado o diário. Então aqui as correspondências e as informações que ele trocava com os mestres de sabedoria. Tá? E ali no diário oculto, numa dessas comunicações com os mestres de sabedoria, fala, não, olha, você tem autorização para continuar o trabalho da Madame Blavatsky, de apresentar os ensinamentos dos mestres para o mundo, isso para o Geoffrey Hodgson, com todas as letras, tá? E você recebeu a vibração necessária no seu corpo físico quando, numa conferência tal, em 1920 e pouco, você apertou a mão do Sr. Sinnett. A gente em teosofia sabe que você tem vários planos de existência e o plano físico também é importante. E algumas coisas você precisa do contato físico para transmitir esse legado, essa corrente de uma para outra. Né? Então, por exemplo, as iniciações de reiki, maçônica ou sacerdotais, você precisa disso. Tá? E, então, tem uma nota de rodapé lá no Diário Oculto que fala que o Sr. Sinnett, então, ele tinha a vibração dos mestres no corpo físico e essa vibração ela pôde transmitir ao Geoffrey Hodgson, mesmo de forma não consciente, num aperto de mão. Então, agora, se a gente pega só o conhecimento oficial das cartas publicado nas cartas Mahatmas, o Sinnett não teve contato físico com os mestres. Só nessa outra nota que fala. Então, ele continuou tendo algum contato com os mestres. Aí, bom, vocês podem falar que é a opinião do João, ok, mas é a opinião do João que eu estou trazendo para vocês hoje. Eu recomendo acharem o caminho, depois que acharem quem vocês acreditam ou não acreditam, dirimir as dúvidas. Ok? Bom, esse aqui é o meu último slide. Agora a gente pode bater um papo aí, quem quiser perguntar mais coisas, ou falar mais coisas, ou questionar coisas, fica à vontade. Eu não sei nem que horas são. Deve ter relógio. Quase 9. Alguém? Vamos lá. Se quiser falar... Bom. Duas questões. Qual é o conceito que ele dá de paciência? Existe um conceito sobre isso? E sobre a questão do dar a cara a tapa, né? Ter a segunda... o que você tinha falado sobre o entendimento que muita gente tem diferenciado a isso, diferente disso, né? Eu não sei se você vai concordar ou não, mas esse trecho antes, Jesus fala o seguinte, a Bíblia fala, né? Não resistais ao mal. Né? Então, dar a cara ao tapa é você não resistir. Geralmente, quando alguém agride você, ela está, vamos dizer assim, ela não está bem. Então, ela está desabafando. Então, se você deixa ela desabafar, passou, você não revida, você não vai, né? Você dá a sua paz para ela. Tá? É só mais o conceito de paciência para você. Eu acho que eu não consigo explicar o conceito de paciência, porque também na outra apresentação da palestra me perguntaram também. Tá? Mas tá aqui, essa frase foi o que eu consegui pegar no livro, tentava resumir isso aqui. Né? Então, esse é do Sinnett. Incapacidade de ser tirado do caminho pela tentação. Ou seja, você é um pouco sinônimo de perseverança aí. Você está, legal, você escolheu fazer isso, escolheu fazer essas coisas, mas legal, olha, surgiu esse emprego novo aqui, você vai poder trabalhar nisso, vai ganhar muito mais, mas vai ter que parar de fazer essas coisas do lado espiritual que você estava fazendo, para dar um exemplo concreto aí, né? Então, a paciência, a perseverança, ela está nisso também, legal, e todas as outras coisas. Mas principalmente, e aí o meu entendimento vem desse outra obra que eu falei, do Rudolf Steiner. O oposto de ansiedade. A ansiedade é se você conseguir entender, legal, puxa, eu quero que isso venha logo, eu não consigo me conter para chegar nisso. O estar ansioso, não a doença, a ansiedade, né? O não estar ansioso é ter a paciência. Por que você quer aprender isso? Você sabe que na semana que vem vai ter a palestra aí do que é o caminho dos mestres. Nossa, eu estou ansioso, eu quero aprender aquilo logo para estar mais próximo dos mestres, entender melhor os mestres. Né? Isso aí, em um certo nível, ele passa a ser ansiedade. Eu, puxa, quero que essa aula... Não,
Você saber esperar, você saber sobreviver à injustiça de não ter esse conhecimento apresentado para você antes. Tá junto com outra grandeza ali, né? Então, não ter ressentimento de não ter aquele conhecimento ainda, não estar ansioso por poder colocar aquela coisa em prática, né? É o mesmo, assim, eu consigo perceber essas duas coisas como despertando o mesmo tipo de sentimento em mim, o mesmo tipo de vibração que eu, João, aqui manifestado no corpo físico, não entendo como mal. Eu entendo, é legal, é uma coisa que me faz eu me mexer, faz eu querer fazer a coisa, mas são duas coisas que são parecidas para mim. Esse ter o ressentimento e ter a ansiedade, o oposto da paciência. Não sei se está claro aí, né? E eu acho que aí depois a gente combina a próxima palestra do Rudolf Steiner. Outra pergunta, foi legal, foi disso aqui, né? Foi do dar a cara tapa, ou virar a outra face. É interessante que até depois que eu falei isso, esse dar a outra face é a minha interpretação para a coisa, né? De qualquer forma, independente da interpretação que você dê para esse trecho da Bíblia, o importante é isso aqui. Tá? O não ter ressentimento. Tá? Já a minha interpretação da Bíblia ela continua sendo essa aqui, essa do João. Tá? E não é só o mal da pessoa estar desabafando, não. É o mal com M maiúsculo, se você quiser. Isso aí não é o jogo que está falando, é a Nossa Senhora. Eu ia vir de ônibus, estou acabando de ler esse aqui. Eu já citei esse livro, né, da Clara Cod, A Teosofia como os Mestres a Vêm. Esse livro aqui ele é interessante que ele pega ele divide em tópicos primeiro, e ele vai citando trechos das cartas Mahatmas e aplicando isso ao que estava acontecendo, o que aconteceu na sociedade teosófica e com os teosofistas nesse começo do século XX. Ele é escrito em 1920, olhando para trás. E é muito bacana, que ele fala, olha, legal, né? Puxa, se aconteceu isso, mas o mestre já tinha dito, olha aqui, nessa entrelinha da carta do Mahatma aqui. E fala paciência, fala da dúvida, essa que eu falei também, do sexto, né? Não ter dúvida. E tem um capítulo inteiro aqui que fala justamente, eu não vou ficar procurando livrinho, não, mas um capítulo inteiro fala, o mestre e o discípulo não podem revidar. Não devem. E é justificado por isso aqui, porque as energias que você desperta, né, emocionais e mentais, a hora que você está pensando em revidar, são energias completamente destrutivas. Não sei se foi claro aí, mas não sou só eu. Mais dúvidas lá no fundo? Boa noite, jovem, tudo bem? Então tá bom. Assim, a paciência, ela pode ser descrita, como você falou, ela é o oposto da ansiedade, mas ela pode ser também descrita como um estado de paz, porque a própria palavra já faz, né? Pax, né? Paciência, né? Então, quem foi o mais paciente de todos? Jesus Cristo, né? Todos, Moisés e todos esses grandes iluminados, né? Então, a paciência, se você for descrever, também tem esse lado. Porque uma pessoa que é paciente, outrora eu não era paciente. Depois que a gente vai aprendendo, né? Hoje eu sou paciente. E tem muito da pessoa, às vezes, você vai falar alguma coisa, antes de você completar o que você está falando, a pessoa já vem com uma outra opinião, igual você acabou de citar também, que você for falar sobre paciência, do tapa, né? A outra pessoa já veio com outra opinião. Então, assim, eu acho que paciência dá para descrever muita coisa. E principalmente a paz, né? Porque o maior pacificador de todos foi Jesus Cristo e teve paciência para dirigir multidões, e os apóstolos, etc. Só isso, é uma colocação. Só. Eu acho que faz total sentido, né? A mesma palavra vem do latim aí, pax, né? A gente pensa em tranquilidade, que eu já mencionei aqui, tranquilidade do pensamento, né? Não está naquela turbulência de vou agir para fazer isso quando não precisa, não é para fazer. Tá? E também não confundir aí também com inativismo, né? Com não fazer coisas. Condescendência é isso, né? Bem colocado. Condescendência é uma coisa, paciência é outra. Não,
É uma coisa, por exemplo, se vem alguma coisa no mundo que é errada, e você tem e pode intervir, e você vai fazer alguma diferença intervindo, vai trazer algo de bom para as pessoas, sim, você vai intervir, é diferente de dar o cara tapa para outras coisas. Outra coisa é quando alguma coisa é contra você. Né? E outra coisa é quando alguma coisa é contra você e você já é um discípulo aceito e está no caminho, e outra coisa é quando alguma coisa é contra mim e João e eu preciso sobreviver. E eu não posso deixar o cara me cobrar uma dívida gigantesca que não é para mim, eu preciso me defender também. Então, não esquecer da outra parte também, nunca o fanatismo. Né? E aí, todos os escritos teosóficos também têm isso. Né? Não adianta eu falar que você tem que ser paciente ao extremo, não adianta eu falar que os mestres falam que eles nunca podem revidar, e você sofrer um golpe aí que interrompe sua vida material e te joga na miséria, porque você resolveu não revidar. Não é isso. Paulo, repete para todo mundo ouvir. Na época do Moisés, do êxito, no início, ele não tinha paciência. Se tivesse paciência, ele não conseguia, né, resgatar como Deus queria, porque naquela época, poxa, resgatar mais de não sei quantos milhões de hebreus no Egito, foi uma coisa muito difícil para o lado do Moisés. Ele mesmo, que quando tinha um ladrão, né, e mandava eliminar, para não contaminar o restante, né? Ele foi muito rigor na época do Moisés. Né? Agora, tem aqueles abatara quando, na época de paz, né? Aí sim, como na época do Cristo, a paciência, mas e quando vem um divino, às vezes ele é muito rigor mesmo. No caso do Moisés, ele foi muito rigor. Não foi coisa tão fácil. E muita gente, naquela época, sofreram também. Né? Existe esse lado também, né? Oi? Agora foi. Então, ele mencionou aqui, não sei se estava ligado, né? Ele mencionou que na época de Moisés não era tão paciente, não. A gente pega todos os escritos aí, Moisés ele cumpria a lei que ele recebeu à risca, né? E mandava matar quem era para matar. Né? Isso. Mas agora, a palestra não fala desses seres. Né? A gente tem esses seres aí, começa a ter um problema aí, que dá para fazer palestras inteiras, que é muito difícil você conseguir separar o que é simbólico do que é histórico aí. E simbolicamente a gente tem coisas muito importantes para aprender, inclusive isso, né, de que não é para confundir a paciência com a inação. Aí sim. Né? Tem coisas que é para fazer, já está na lei. Essa lei que você aceitou seguir, falou faça A, essa lei que você sabe que veio do alto, é A é A. E A imediatamente. Né? Inclusive aí, uma coisa bacana são os ensinamentos Zen, né, que vem do Oriente, do Japão para a gente, é isso, né, o agir por não agir. Não é eu, João, que estou aplicando a lei. A lei é essa, eu só estou aqui, meu corpo só vai fazer isso aqui. É quando você passa lá na frente a conseguir agir sem gerar karma. É justamente quando você tem uma lei dessas que você já sabe que é a lei, e você usa seus veículos físicos, emocional e astral para cumprir essa lei, sem estar preocupado com interferência do que isso vai causar ou não causar para você. Né? E isso também só lá na frente. Não tem a ver nunca com inação. Né? Tem a ver com não ter o sentimento de ressentimento. O sentimento de ressentimento, ele é o break. É uma pergunta. O Krishnamurti, ele se inspirou nessa obra para escrever Aos Pés do Mestre, ou foi uma produção independente? Você tem alguma informação a respeito? Porque há muitos pontos coincidentes. Bom, tanto pela informação do prefácio da obra Aos Pés do Mestre, como pela informação que eu trouxe para vocês aqui, a fonte da obra é a mesma, são os mestres de sabedoria. Né? Então, Aos Pés do Mestre é escrito com todas as letras, que é uma obra recebida nos planos superiores, né, no plano astral, pelo Krishnamurti, ele só colocou aquilo no papel. E aqui é a mesma coisa, ele também falou que, naquele último slide, eu recebi isso dos mestres. Então, os pontos, ainda bem que são os mesmos. Se não fossem os mesmos, a gente teria um problema sério aqui. Mas o Krishnamurti, a obra Aos Pés do Mestre, acho que foi
Não, foi escrito depois disso, mas não. Então, ele não passou por aqui. Não, são duas obras que têm a mesma fonte, mas não. Inclusive, o Krishnamurti deve. Os Pés do Mestre, acho que era em 1913, era perto da época disso aqui, eu não tenho certeza da data aí. Então, esse aqui é a segunda edição de 1905, teria dado tempo, mas o Krishnamurti com 13 anos, acho que não ficava lendo isso aqui. Pode ser que sim, mas... Mais alguma pergunta? Muito obrigado, então, João. Essa palestra foi uma excelente palestra, bem pesquisada.